Olá, eu tenho uma pergunta para você hoje. Por que começamos bem, depois vamos caindo? Quantas situações que a gente decide fazer algum tipo de mudança, depois ao longo do tempo, a gente vai caindo. Começa bem, começa ali, começamos empolgados, com bastante energia, depois isso vai caindo. Já percebeu que pessoas passam por isso? Empresas passam por isso? Quantas empresas começam atendendo tão muito bem, depois isso vai mudando, a qualidade vai caindo. Quantos negócios as pessoas fazem entre elas? Fecham acordos, seguem em frente, e de repente no meio desse acordo as coisas vão mudando, sociedades são assim, né? Ter sociedade também é assim. A pessoa faz uma sociedade com outra, começa bem, de repente as coisas começam a mudar, começa a ter atrito, confusão, conflito, e aquela sociedade vai se enfraquecendo até acabar. Quantas vezes passamos por isso? Nós sabemos aí que a nossa mente nos sabota. A nossa própria mente nos sabota. Psicologicamente, os estudiosos vão dizer que o nosso cérebro, a tendência dele é ficar na zona de conforto. Nosso cérebro não quer saber de conflito. Ele não quer saber de ficar se esforçando ali para fazer as coisas. Então ele vai criando atalhos. E onde ele encontrar o caminho mais fácil para fazer as coisas, é como nós vamos nos comportar. Então a nossa mente nos sabota. Nossos pensamentos, vamos alimentando ali coisas na nossa mente, coisas que a princípio são agradáveis, mas que lá na frente nós vamos ver que pode nos prejudicar. A palavra de Deus nos ensina isso. Se olharmos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 4 diz assim: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa aqui é a história da Torre de Babel. Uma história aí muito conhecida da palavra de Deus. Aqui as pessoas acabaram de vir de uma situação, né? Noé havia construído uma arca, foi salvo ele, a família dele e todos os animais que Deus havia escolhido. Por conta do egoísmo, por conta da ganância daquela nação da época de Noé. E aqui uma nova nação estava sendo construída. Começou bem ali com Noé, mas a sociedade logo na sequência ali de Noé, a descendência dele, dos filhos, já tiveram essa ideia aqui de construir esta torre para enaltecer o nome deles. E aqui você pode até pensar que é papo de crente, tudo, mas olha a bênção que tem aqui. Olha o ensinamento que tem para nós aqui. Toda vez que o homem quer enaltecer a si mesmo, quer se sobressair sobre as pessoas, quer colocar o ego dele acima de todas as coisas. A Torre de Babel aqui representa o ego do ser humano. Ele queria deixar o nome dele marcado na história, não queria que as nações se separassem. E Deus, vendo isso, desceu à terra, a palavra vai dizer isso aqui na sequência, e foi separando as pessoas, foi confundindo a língua das pessoas. As pessoas não entendiam mais o que umas falavam às outras, e elas foram se separando, e aquelas que se entendiam foram formando as nações. Quer você creia nesta palavra ou não, mas preste atenção nisso. Nós começamos bem tudo que fazemos, depois vamos caindo. Ou então colocamos coisas na nossa mente que nos sabota, desejos. Quantos desejos nós colocamos, nos achando
dominantes sobre as pessoas, pessoas aí traindo pessoas, a traição aí de casais, de pessoas, a traição de confiança. Quando deixamos o nosso ego falar mais alto do que o direito das outras pessoas, isso também é traição. O meu direito vai até onde começa o seu, mas a nossa mente não quer saber. Nossa mente, além de querer estar num estado de conforto, na zona de conforto, quer a todo instante dizer que você pode, você é o melhor, você é melhor que todo mundo. Você se sobressai a todos. E não é desta forma. A Torre de Babel mostra muito isso. A história é bem curta aqui, mas mostra que depois de uma situação difícil ali que a sociedade passou, foi quase dizimada, o ser humano já começa a cair de novo. E quantas vezes nós passamos por situações assim? Isto é falando aqui de interesses pessoais, falando de interesses onde pessoas se envolvem em vícios. Ah, não, é só um golinho, não pega nada, não vira nada, não vai fazer diferença. Daqui a pouco vem um vício, um álcool, em drogas. E aí, mas eu fui atacado pelo inimigo, uma seta foi lançada. Não, a nossa própria mente faz isso. Muitos de nós, né, temos a mania de colocar toda a responsabilidade das nossas ações sobre o inimigo, sobre algo que não está sob o nosso controle. Mas todas elas, nós caímos por conta da nossa própria mente, de alimentarmos a nossa mente. E como nos livramos disso? Nós temos que matar de fome a nossa mente. Nós temos que matar a nossa mente de fome. Ah, mas como eu faço isso? Todo pensamento que vem na sua mente, se aquilo é para te enaltecer, se aquilo vai te levar para caminhos de ruína, de destruição, você tem que matar esses desejos. A palavra de Deus vai dizer que temos que amá-lo sobre todas as coisas. Isso não é uma obrigação. Isso tem que ser da nossa própria vontade. Mas o que isso quer dizer? Que nós temos que dominar os nossos desejos, os nossos pensamentos, para seguir como está na palavra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não é fácil vencer a nossa mente. A palavra também vai dizer que a carne é fraca. Mas o que significa exatamente isso? Que a nossa mente é fraca, mas o nosso espírito é forte. A palavra também vai dizer que a carne é fraca, mas o espírito vivifica. Vai dizer que a alma e o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós conseguirmos dominar a nossa carne, nossa mente, os nossos pensamentos, mesmo fazendo aquilo que não está agradando a gente, mas que é o certo. Nem sempre o que é certo vai agradar a sua mente. Sua mente vai querer ir para aquilo que traz um conforto imediato ali, um conforto de minutos. Mas aquele conforto de minutos pode te custar um desconforto de anos ou para o resto da vida. Um conforto de segundos que você se dispõe a abrir uma exceção pode te trazer um desconforto eterno. Toda vez que a gente desvia, permite que a nossa mente domine, que as nossas emoções dominem o nosso corpo, a nossa carne, o espírito, a alma e o espírito pagam a conta. E sabe o que é pior? Todos que estão à nossa volta pagam a conta daquilo que a gente escolheu, com a mente focada naquilo que não é para focar. Foque os seus pensamentos naquilo que edifica a Deus. Foque os seus pensamentos naquilo que edifica a tua casa e a tua família. Foque os seus pensamentos naquilo que trará prosperidade para a sua vida,
Nós ficamos pedindo prosperidade a Deus. Ó Senhor, libera prosperidade na minha vida. Mas a nossa própria mente nos sabota. Começa a fazer uma faculdade, para. Começa a fazer um curso, para. Entra numa empresa cheio de energia, querendo aprender, daqui a pouco está reclamando. Ah, essa empresa não tem recursos, eu não sou promovido, não acontece nada aqui. Mas por que essas coisas não acontecem? Porque nós começamos bem, depois vamos caindo. Pergunte para o seu líder, para o seu chefe, se você está trabalhando e descontente com o lugar que você trabalha. O que você pode fazer para melhorar, ao invés de pedir um aumento? O que eu preciso fazer para subir de cargo? O que eu preciso fazer para ser promovido? Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certo. E de repente somos surpreendidos quando vamos passar por uma avaliação, quando vamos pedir de fato um aumento e não recebemos. A frustração vem. Mas será que nós estamos de fato entregando aquilo que a empresa espera de nós? Será que nós estamos entregando de fato o que a nossa família espera de nós? Será que nós estamos entregando de fato aquilo que a nossa alma e o nosso espírito espera de nós? Ou só aquilo que a nossa carne, a nossa mente espera de nós? Muitas vezes os caminhos de morte que a gente sempre fala aqui da palavra de Deus não são traçados pelo inimigo. São traçados por nós mesmos. E ele está lá, sentado de braços cruzados, falando, ixi, isso aí eu nem preciso mexer com isso aí. Ele mesmo vai sozinho. Cuidado com o que nós temos que tomar cuidado com o que colocamos nas nossas mentes. A carne é fraca, mas o espírito vivifica. Não alimente a sua mente com o que ela quer, mas com aquilo que é necessário para você seguir adiante, para você prosperar e prosperar a sua família, para você servir a Deus em justiça e em verdade. E aí você verá que valeu a pena dominar e controlar a sua mente. Aqui, na Torre de Babel, assim que Deus separou as pessoas, confundiu as línguas, cada um foi para o seu canto. Imediatamente eles pararam de construir aquela torre. E o que ela simbolizava? Não era só uma torre. Simbolizava o ego do ser humano. Simbolizava que o homem sempre teve o desejo de ser maior que Deus. Mas houve um, lá nos céus, que quis ser maior que Deus. Ele quis ser maior que Deus. Mas a sentença dele é uma sentença eterna. Ele já foi condenado para sempre. Nós não estamos condenados para sempre. Nós temos a escolha de dominar a nossa mente, enviar para a nossa alma e para o nosso espírito aquilo que edifica, que começa na palavra de Deus, mas termina na minha e na sua escolha. É o meu e o seu livre-arbítrio que vai dizer se nós vamos seguir para caminhos de morte ou se nós vamos seguir rumo aos céus, rumo a estar ao lado de Deus, seguindo a sua palavra e a sua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Fique com essa palavra no seu espírito, porque o coração e a mente do homem é enganosa. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.